Juventude! Estamos de volta para o nosso primeiro episódio gravado em 2025, certo? Exato. Porque já tivemos um episódio esse ano. E olha quem tá aqui! Maria, que ficou um tempão sumida. Sumi, gente, mas voltei, graças a Deus. Está aqui de volta, graças a Deus. E o episódio de hoje é um episódio de uma festa muito importante que acontece na nossa igreja, no dia 25 de janeiro. Calma, eu ia fazer a conta, mas não vou nem fazer a conta de que dia que vai cair. E é a festa da conversão de São Paulo. E a gente veio falar um pouquinho sobre a vida dele, sobre o que é essa conversão e sobre por que ela é uma festa, né? Exatamente. Querem começar por onde hoje? Pode começar falando Por que ela é uma festa? uma festa. Ok. A festa da conversão de São Paulo, ela é uma festa diferente da festa de São Paulo, né? Que São Paulo é comemorado junto com São Pedro, lá em junho. Isso. E... 29? Isso aí. 29 de junho. Tá certo, né? 29 de 100% junho? certeza. Tá bom. Ok. É comemorada em junho a festa de São Paulo. Mas agora, no dia 25, ela é comemorada a festa da conversão, porque a gente celebra dois momentos diferentes da vida de São Paulo. Na festa da conversão, a gente celebra, né? A gente relembra a vida dele como quem perseguia os cristãos e tal, e o processo da conversão, que foi... A gente vai falar, eu ia dar spoiler, mas a gente vai falar. Então, a gente celebra o processo de quando, né... Calma, deixa eu pensar no que eu vou falar. A diferença, né, de quando ele, né, era um perseguidor do cristianismo e do momento da sua conversão e da sua vida depois. A sua vida depois, a gente celebra ele como santo. A vida de antes, a gente celebra a conversão. Acho que deu pra entender. Certo. É isso. E Vamos falar um pouquinho sobre a vida A dele vida dele agora, agora. pra gente entender essa questão da conversão, né? Então, o São Paulo, na real, se chamava Saulo. E ele nasceu em Tarso, na Cilícia, onde hoje seria a Turquia. Então, ele não morou ali naqueles arredores ali de Jerusalém, né? Ele não, na real, ele morou um tempo em Jerusalém, mas quando ele nasceu, ele não nasceu naqueles arredores. E quando ele estava mais jovem, ele foi para Jerusalém para estudar a doutrina dos judeus, né? A doutrina judaica. E nisso, ele foi crescendo, né? Foi se aprofundando. E ele achou que o que deveria ser feito era perseguir os cristãos, porque os cristãos judeus não têm a mesma fé, né? Então, ele achou que o que seria bom seria perseguir os cristãos, matar os cristãos. E foi isso que ele fez. E ele era muito conhecido por causa disso. Aos arredores, enfim, os cristãos conheciam ele, as pessoas também que mandavam matar conheciam ele. Até que ele foi mandado para Damasco para perseguir alguns cristãos que estavam por lá e levar para Jerusalém para matar. Então ele estava indo para Damasco e nesse caminho, aconteceu a conversão dele. Quer falar, João? Referência bíblica agora, hein? Referência Beleza. bíblica. Teve todo esse processo, né? Paulo, ele se perseguia realmente, né? Os cristãos firmemente acreditavam que isso é verdade, só que é importante citar também, só para abrir um apêndice, que Paulo não chegou a conhecer, assim, Jesus quando ele teve a vida humana mesmo, assim, viveu aqui na Terra, né? Teve todo o processo da paixão, da morte e também não conviveu com Jesus. Então, realmente, ele não teve, vamos falar, a experiência do Jesus humano, assim, vamos falar... Da ressurreição. Exatamente. Dizem que ele... Dizem não, né? É que não dá pra saber exatamente, mas ele nasceu ali por volta de 4 depois de Cristo. Então, assim, ele viveu na mesma época de Jesus, porém, eu acho que por conta dele não estar ali em Jerusalém o tempo inteiro, né? Eu acho que ele não conviveu, quer dizer, a gente não sabe, mas ele não comenta, né? Que ouviu falar sobre Jesus em nenhum momento, né? Em nenhum momento. Nenhuma epístola, ele não fala assim, tipo, nossa, eu conhecia Jesus antes da ressurreição. Não tem. Então a gente não sabe se ele conheceu Jesus ou não, no sentido de conhecer ou pessoalmente ou viu
Sim. Eu ouvi falar com certeza, porque ele perseguia cristãos, né? Exato. Então, mas a gente não sabe disso, só isso. Exato. A gente falou, né, que realmente ele não conheceu, só que aí que tá. Em Atos 9, a gente tem o que realmente aconteceu com Paulo, né? Que foi a questão dele estar nessa busca lá, indo para Damasco, só que algo espetacular aconteceu. A gente vê toda vez que eu imagino isso, eu vejo uma alegoria, sabe? Como foi esse momento, né? Que ele tava no cavalo, né, e tal, indo para Damasco, e ele encontrou com alguém que ele não estava muito esperando, né? Que era perseguidor. Jesus não apareceu assim fisicamente para ele, mas veio uma luz muito forte e obrigou, ele até caiu do cavalo, e as pessoas que estavam com ele ali também perceberam. Só que ele teve uma experiência que nenhuma das outras pessoas tiveram, que foi realmente o Senhor falar com ele, né? Que fala aqui no capítulo 9, versículo 4, começa falando assim: caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo disse: quem é, Senhor? Respondeu ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Antes de eu continuar, você percebe fielmente que Jesus falou diretamente: não, eu sou Jesus, eu estou diante de você, então não tem como você não acreditar que sou eu tô falando para você. E duro te é recalcitrar contra o aguilhão. Então, trêmulo e atônito, disse ele: Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, aí te será dito o que deves fazer. E, enfim, resumindo, né, a obra, todo esse momento, Paulo ele não estava enxergando, porque questões humanas também, mas também questões espirituais, quando uma luz muito forte ofusca nossos olhos também. Só que no caso dele foi mais pesado. Realmente ele não conseguia enxergar nada. Foi como se, tivesse imposto alguma coisa muito forte no olho dele, não conseguia enxergar nada. E temos outro paralelo dessa história, que é uma continuação, que é a missão de Ananias, né? Que era realmente, vamos falar assim, receber Paulo, né, nessa situação. E Ananias também recebeu várias orientações do Senhor. Ó, vai chegar um cara aí, vamos falar assim, o Paulo, né, vai chegar diante dele um homem, e ele vai ter que acolher essa pessoa, né, que fala também aqui na continuação do capítulo 9. Sim. E aí continua, né? Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor, numa visão, lhe disse: Ananias, eis-me aqui, Senhor. Ele respondeu: o Senhor lhe ordenou: levanta-te e vá à rua direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Este via numa visão um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos para recobrar a vista. Ou seja, aí você observa realmente... Eram coisas que aconteciam paralelamente. Exatamente. Enquanto o Senhor estava falando com Ananias para ele ir lá procurar Saulo, para impor ele e livrar ele da cegueira, Paulo estava, orando para que alguém viesse e tirasse a sua cegueira, certo? Sim. E... Posso continuar? Pode. Foi isso que aconteceu. Ananias encontrou Saulo, que né, ainda era Saulo, impôs as mãos sobre ele e... Calma aí, deixa eu achar. Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que recebas a visita e seja cheio do Espírito Santo. E a Santa Igreja reconhece, né, que nesse momento foi o momento de batismo de Saulo, que agora seria Paulo. E nesse momento caíram como se fossem escamas dos olhos dele e ele voltou a enxergar. E foi a partir desse momento, né, na Bíblia a gente vê que ele é reconhecido como Paulo. Então a gente vê que houve essa troca, né, de nome, muitas vezes. E foi realmente nessa hora que ele foi batizado no Senhor. E complementando aí, né, no capítulo 22 do Atos dos Apóstolos, tem o discurso de Paulo aos judeus, que é quando ele
está falando da experiência, né, nas palavras dele, dessa experiência com Jesus que ele teve nessa viagem, da conversão dele. É um pouquinho mais resumido que o capítulo 9, mas é a visão dele ali, né? Ele falando. Então, ele fala também que após, né, tudo isso que aconteceu, ele voltou para Jerusalém, só que ele foi também perseguido, assim, todo mundo conhecia ele, então como que ele vai falar agora sobre sobre Jesus, né? Sobre o Evangelho, sendo que ele estava perseguindo todo mundo antes, entendeu? Então ele, assim, ele ia se queimar, entre aspas, não vou usar esse termo, mas ele ia se queimar tanto com os cristãos quanto com os judeus da época, né? Na época. Então, ele tem uma... Jesus fala com ele começa a conversar com Jesus, né? Ele falou que fala com Jesus falando assim: Senhor, eles sabem que eu encarcerava e açoitava com varas nas sinagogas os que creem em ti. Então ele tá falando com Jesus, falando assim: olha, todo mundo sabe o que eu fazia. Exatamente. E quando se derramou o sangue de Estevão, tua testemunha, eu estava presente, consentia nisso e guardava os mantos dos que o matavam. Aí Jesus respondeu a ele, né? O Senhor respondeu a ele: vai, porque eu te enviarei para longe, as nações. Então, ele teve que lidar com essa situação, né? Dessa perseguição, mas ele conseguiu mudar, né? Tanto é que aqui no discurso de Paulo, né, no capítulo 22, bem no comecinho, capítulo 1, ele fala assim: irmãos e pais, ouvi o que vos tenho a dizer em minha defesa. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, escutaram-no com a maior atenção. Então, assim, mesmo que eles estivessem, assim, né, o pessoal não é que não confiava, mas... mas realmente assim, não confiava, né? É o cara que tava matando cristãos, tipo, um tempinho atrás, tá? Exatamente. Chega lá falando que tá acreditando no cristianismo. E mesmo assim, eles, quando viram que estavam falando na língua deles, né, então eles pararam pra ouvir. Os judeus paravam pra ouvir, pra entender o que ele tinha, né, pra falar. E sobre Paulo a gente tem muita coisa pra falar, né? Tem mais metade da Atos dos Apóstolos, né, na Bíblia. Tem as cartas, então tem muita coisa, né? Então, a questão da própria missão de São Paulo, né, da promessa que Deus deu pra ele depois, né, que ele falava assim: nossa, Jesus, eles estão me perseguindo, imagina quando eu sair daqui, o que vai acontecer comigo, né? Porque ele foi pra Grécia, ele foi pra tantos lugares, escreveu tantas cartas pros Coríntios, pros Efésios, então você percebe, né, não que Paulo queria correr atrás, mas ele realmente falou assim: não, agora realmente eu tenho que propagar o evangelho, mesmo de vida muito concreta, muito drástica, assim. vamos falar assim, que tipo, mudança total de realidade, alguém que perseguia essas pessoas, agora ser, vamos falar assim, alguém que conduzia essas pessoas que estavam dispostas. E muito rápido também, né? Ele então, não teve dúvida ali, assim, pelo que a gente vê, ele não teve dúvida. Jesus falou com ele, o Senhor falou com ele, e ele respondeu e falou: beleza, tô indo. Vamos lá. E ele foi com medo mesmo. Sim. Porque, tipo assim, em qualquer lugar, como ele era muito conhecido, em qualquer lugar ele poderia ter sido morto por qualquer um dos lados, né? Tanto pelos cristãos quanto pelos judeus. Então, ele tava bem no meio lá, e ele foi. Sim. Porque o Senhor falou, vai, ele falou, tipo, tá bom. Entendeu? Mesmo sabendo que ele corria risco. Sim, os judeus chegaram a aprender, ele também fala na Bíblia, chegaram a aprender ele, mas ele, como ele também tinha cidadania romana, ele foi solto porque as leis eram diferentes, né? As leis dos judeus e as leis dos romanos. Então ele acabou sendo solto porque ele foi, como que fala? Julgado pelas leis romanas. Então ele acabou sendo solto, mas ele também foi perseguido aí. Exatamente. Mas é o que ajudou também a Paulo, essa questão, né, que fala também no começo do Evangelho, né? Do Atos dos Apóstolos, da questão dele falar em hebraico, da inteligência de Paulo, né? Por mais que ele fosse essa pessoa que todo mundo conheceu, o processo depois da conversão dele, as obras que ele fez, a questão de escrever as cartas,
porque realmente tem o trabalho de traduzir, que para nós hoje é complicado, e falar em várias línguas. Em vários textos que a gente vê nas cartas, o tanto de... Nas próprias, vamos falar assim, pregações dele, né, que você observa, quando ele fala sobre a questão da força, da questão da perseverança em Deus, que a gente tem que se reforçar na armadura da fé, da nossa fraqueza, que também somos falhos, porque ele foi um cara falho. Então, você percebe a sabedoria de Paulo mesmo diante assim, não, as pessoas podem até não me ouvir, né, porque eu não vou culpá-las também, né, porque... Mas esse processo de sabedoria de Paulo, que tipo, ele era uma pessoa que não era muito legal, mas a partir do momento que ele se converteu, parece que o Espírito Santo sempre estava com ele, né? Esse que era pesado. E como a gente estava debatendo, né, antes também, que tipo, por mais que Paulo não foi um apóstolo que estava realmente com Jesus vivo ali, entre os 12, vamos falar assim, né, tipo... A experiência de ver os milagres de Jesus, de acompanhar todo esse processo, você percebe que ele foi o que construiu, tanto que ele hoje é o pilar da igreja junto com o Pedro. E isso afirma muito, né? Isso fala muito sobre, porque ele não viu Jesus. Não viu, então. Ele não viu os milagres, ele não teve mais motivos pra acreditar além do que o Senhor falou pra ele, sabe? Então ele é o mais próximo da nossa realidade que a gente tem, sabe? Porque o que a gente tem aqui é os testemunhos, e é isso. É os testemunhos, exatamente. É isso, fortalecendo a armadura da fé. Exatamente. Porque eu imagino também a revolta, tipo, do povo de, tipo, não, mas como assim? Jesus passou por tudo isso, cadê Jesus? E agora escolheu o São Paulo, assim, né, do nada. E tipo, realmente o plano de Deus que deu a partir de São Paulo, né? Aparecer, vamos falar assim, né? Junto com Pedro, que estava nessa época também, mas ser essa rota, assim, realmente, né? Porque, pô, a gente lê as cartas, cada carta que a gente lê é um tapa na cara. E imagina pro povo naquela época, tipo, escutar aquelas coisas e falar, caraca, né? O que eu tô fazendo, né? E ele falava dele mesmo, tanto que ele meio que também nessa parte que ele tá fazendo discurso, ele fala claramente, eu perseguia cristão. Então eu sei como que é isso, eu sei o que vocês vivem e o que acontece nesse mundo, né? E a gente estava também falando da questão, né? Por mais que ele não tenha essa experiência, né? Ele fala uma vez, eu sou... Como que ele fala? Ele fala que ele que fez mais coisas, ele mas fez eu mais sou... do que todos os apóstolos, mas passa, tipo assim, um pedacinho. Ele fala que é o menor dos apóstolos. Exatamente. E que ele não é nem digno de ser chamado apóstolo. Porque os apóstolos realmente, né? Eles estavam com Jesus. Então, você imagina a perseguição. Os caras não podiam aparecer publicamente, que já era um caos, né? Tanto que teve a questão do Estevão, a questão da martirização dos apóstolos também, né? Que eles morreram de maneiras, assim, brutais também. E o Paulo foi essa porta, porque ele tinha essa pequena vantagem de ele ser romano, ter esses contatos, né, também, e ir pra viajar para vários lugares. Olha a propagação do evangelho que ele fez sem ter conhecido Jesus Cristo, assim. Mas não que ele não tenha conhecido, né? Porque ele teve um encontro pessoal com Jesus, mas nessa questão de ter essa proximidade como os apóstolos teve, né? Então, você realmente vê esse processo da conversão do Paulo como... Um apóstolo que não precisou ver, né? Exatamente. Só um adendo aqui, só questão de curiosidade mesmo, que a gente falou que ele tava falando em língua hebraica, né? É porque na época a língua que era mais falada, assim, que seria uma língua, entre aspas, universal, era o grego. Então ele se falava pros judeus na língua que eles sabiam ali, então, tipo, por isso que era importante, por isso que todo mundo ficou, tipo, parou pra ouvir, porque ele tava falando na língua mesmo. Exatamente. É isso, gente. É isso, gente. Espero que esse episódio tenha sido proveitoso pra vocês. Que a gente possa entender um pouquinho mais sobre São Paulo. E pegar ele como um exemplo mesmo, né? Que é um exemplo de conversão radical. De verdade. Assim como Santo Agostinho. Eu tava falando pra eles, né? Que me lembra Santo Agostinho. Que foi uma vida inteira de teimosia. De tipo, não. Ele fala, eu vou, não vou. E pra chegar a um ponto que Deus te pega na curva e fala assim, ou é sim ou é sim. E foi isso, sobre saber dar o sim pro Senhor, sabe? E não esquecer da santidade, mesmo a gente estando
estando um tempo longe, sabe? Não descartar a possibilidade da santidade. São Paulo, ele não tinha pouca idade quando ele se converteu. Ele Exatamente. tinha mais de 30 anos. Mais de 30 anos, pelo menos. Então... Isso não quer dizer que você precisa chegar nos 30 anos. Chegar nos 30, não pelo é amor isso. de Deus. Quanto mais cedo, Melhor. melhor, né? Porque a gente não sabe o dia de tempo que o amanhã. Senhor tem pra nós, né? Exatamente. Mas pra você não desistir pelo seu passado, sabe? Seu passado é passado. Se você quer a santidade, hoje pode ser o seu dia de conversão, então tudo bem. Exatamente. É isso? É isso. aí. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, também no YouTube, tem bastante vídeo por aí. Acompanhe nossos últimos vídeos que tivemos no mês de novembro, mês de dezembro, esse primeiro. E esperamos vocês na próxima semana, se tudo der certo. E é isso aí, hashtag tamo junto e até a próxima. Um santo ano de jubileu pra gente. Amém. Tchau, tchau.